Fala pessoal, nessa questão do Einstein, a gente tem um pentágono ABCDE, um formato um pouco estranho. Ele fala que o lado AB mede 3, que o lado AE mede 8, que o lado CD mede 4. Ele te dá a medida de alguns dos ângulos dessa figura. Você também sabe que a área desse triângulo BCE, vou representar a área, né, com o nome do polígono entre colchetes, é de 10,5 centímetros quadrados. Ele pergunta para você qual que é a medida do lado DE. É isso que você está procurando aqui no exercício, esse segmento verdinho. Agora veja, como esse triângulo CDE é um triângulo retângulo, e eu já tenho a medida de um dos catetos, para descobrir a medida do outro cateto, eu preciso da medida da hipotenusa, certo? Então eu vou começar tentando descobrir qual a medida do segmento CE, que é o x. Para descobrir a medida do segmento x, como eu tenho a área do triângulo, né, e ele me deu o ângulo de 30 graus ali em cima, deixa eu descer um pouquinho essa figura, eu posso representar a área do triângulo BCE por metade da medida de um lado vezes a medida do outro vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de 30. É o famoso meio abesseno, né? Um dos jeitos de você calcular a área do triângulo é fazendo metade de um lado vezes o outro, vezes seno do ângulo entre eles. Quando eu aplico isso para o triângulo BCE, a expressão fica assim. Isso tem que ser 10,5, né? Que eu vou escrever em fração. A gente gosta muito de usar fração na matemática. É mais útil do que usar decimais, porque é mais fácil de você simplificar as coisas. Então, se eu tenho a área, eu sei o ângulo e eu quero descobrir a medida de CE, para descobrir CE, eu precisaria saber a medida de BE. Então, tudo vai começar nesse exercício com você tentando descobrir quanto mede o segmento BE, que é o segmento que eu vou chamar de Y. Vê se isso faz sentido. Eu vou descobrir o valor de Y pelo triângulo ABE da esquerda. Com o valor de Y e sabendo essa expressão da área, eu vou descobrir o valor de X, certo? E tendo X e sabendo que o cateto desse triângulo mede 4, a gente chega finalmente no comprimento de DE. É mais ou menos esse o plano que a gente vai seguir. Então, começando no triângulo ABE, eu vou aplicar lei dos cossenos para descobrir quem é o x. Porque eu tenho um ângulo notável, o que sempre chama minha atenção para ser um exercício de trigonometria, né? Eu conheço dois dos lados e eu sei o ângulo entre eles. Se eu estou procurando o terceiro lado, é a situação típica de a gente usar a lei dos cossenos. Como é que vai ficar essa lei dos cossenos? O y ao quadrado, né? Sempre o lado que fica isolado é o lado oposto ao ângulo que eu quero usar. Vai ser quadrado de um lado mais quadrado do outro, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno daquele ângulo ali do meio, que é o cosseno de 60 graus. Isso vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 8 ao quadrado, que é 64, menos 2 vezes 3 vezes 8, que é 24, e o cosseno de 60 graus, esse cara aqui, é meio. Né? Então, você vai notar que sempre que eu aplico lei dos cossenos com ângulo notável, eu deixo esse 2 separado, né? Na hora de eu desenvolver essa conta, eu nunca uso esse 2. Porque todos os cossenos de ângulos notáveis têm uma fração que está sobre 2. Então, fica bonitinho para a gente simplificar no próximo passo, né? Esse 2 corta com esse 2 de cá. A conta fica bem bonitinha a partir daqui. Então, y ao quadrado vai ser 9 mais 64 menos 24. 64 menos 24 é 40, mais 9 dá 49, e, portanto, o y é 7 centímetros. Opa, descobri o primeiro valor. Para continuar, a gente vai seguir com o plano inicial. Então, eu sei que a área do triângulo BCE é de 10 centímetros, 10,5 centímetros ao quadrado, para falar melhor. Eu vou abrir a expressão da área do triângulo BCE usando o meio abesseno. Faltou o grau, né, que ficou perdido ali, e vou substituir os valores que eu tenho agora. Então, o segmento BE
é o cara que eu acabei de descobrir que vale 7. O CE é o Y que eu estou procurando, seno de 30,5. E isso tem que ser 21 sobre 2. Dá para a gente simplificar esse 2 com aquele, por exemplo. Dá para a gente simplificar esse 7 com o 21, sobra 3. E quando esse 2 vai multiplicando para o outro lado, eu concluo que o Y mede 6 centímetros. Opa, eu acho que eu troquei as letrinhas aqui, né? Opa, opa, opa! Esse lado que tá faltando não é Y, é X, desculpa. O Y a gente já descobriu no passo anterior, né? Então, X igual a 6 centímetros. Lindo, lindo, lindo. O que que falta, então? Falta você olhar para o último triângulo, que é o triângulo CDE, e fazer Pitágoras para terminar a sua conta. Então, se eu sei que o x mede 6, então o DE ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais o 4, que é o outro cateto ao quadrado, tem que ser o x, que é 6 ao quadrado. DE ao quadrado mais 16 vai ser igual a 36. Isso significa que DE ao quadrado é 20, né? Eu posso passar o 16 subtraindo para o outro lado. E, portanto, a conclusão que a gente chega no final é que DE mede raiz de 20. Esse comprimento para o segmento DE está ali representado na alternativa B de bola, que, portanto, é a resposta do exercício. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.